Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas ajuda a criar hábitos de leitura e a viver os livros de forma simples e leve. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Olá a todas, este é um episódio muito especial porque é uma parceria entre o Clube Leituras e Tertúlias e o podcast Vita Ler. E o Clube Leituras e Tertúlias escolheu o livro Quem Tem Medo dos Santos da Casa, da Sara Duarte Brandão, e nós decidimos fazer uma surpresa e convidar a autora, a Sara, a estar presente na gravação do podcast, em que convidávamos também as tertulianas a partilharem os seus comentários, mas também as suas perguntas com a autora. Bem-vinda, Sara, bem-vindas todas do Leituras e Tertúlias, por estarem aqui no podcast Vita Ler. Olá, Sara. Olá, muito obrigada e muito obrigada por esta surpresa que eu de facto estava mesmo a contar, falar com a Rita e de repente estou aqui numa comunidade e acho que é muito mais engraçado também. Algumas pessoas estão aqui presentes, mas também não vamos só limitar estas pessoas, vamos ter perguntas para ti de outros membros das tertulianas que quiseram deixar o seu comentário ou a sua pergunta. Depois, no final, no decorrer da conversa, vamos fazendo essas perguntas. Para a Sara Duarte Brandão, além de ter vencido, ou ter sido um romance vencedor do Prémio Literário Cidade da Almada 2023, também venceu o Prémio UC Novos Autores este ano. Mas antes disso, não sei se foi antes ou foi depois, faço esta pergunta. Com que se conversa, tu escreveste para mim. Eu não sei se. Ok. Escreveste para mim. Alguém que está aqui com um barulho. Me escreveste um livro muito pequenino, que se chama, muito pequenino, mas muito bonito, que se chama Descolonizar o Sujeito Poético. E eu vou começar por te ler aqui um poema que foste tu que escreveste, mas a pergunta depois vai noutro sentido. Pronto, só para percebermos e já lá vou. Então, preciso dos lugares, o poema chama-se Desconfinar. Preciso dos lugares como das rosas, preciso da expressão do sol sobre a pele, da perspectiva das casas arqueadas ao voar dos pássaros, do ecoar da minha voz na avenida. Preciso do caminhar descalço, do barulho incandescente das coisas que me seguem, das horas perdidas em palavras, do calor que embala e anoitece. Preciso dos lugares como quem ama, da possibilidade de um encontro entre escadas, do rumo descoberto sem procura, da natureza inerente a tudo o que excede o corpo. Preciso dos lugares como das pessoas. E a minha pergunta é: precisaste de escrever o Quem Tem Medo dos Santos da Casa? Ou este livro Descolonizar veio primeiro ou veio depois? Explica-me um bocadinho, porque eles têm todos ele tem, o Quem Tem Medo dos Santos da Casa tem muita poesia, por isso esta é uma curiosidade que tenho. É uma boa pergunta, nunca ninguém tinha feito assim uma ligação entre os livros. Eu preciso de escrever tudo aquilo que escrevo, isso mesmo aquilo que não está publicado e mesmo aquilo que eu não considero bom, eu preciso de escrever por alguma razão. O Descolonizar o Sujeito Poético é muito mais antigo que o Quem Tem Medo dos Santos da Casa, embora a publicação tenha sido só com um ano de diferença, mas porque o Descolonizar é um conjunto de poemas que foram escritos ao longo dos anos, portanto, depois, por volta diria 2022, se calhar, 2021, 2022, é que eu senti a necessidade de os juntar, porque percebi que andava a mastigar o mesmo tema há algum tempo e que eu tinha aqui uma narrativa que também, de certa forma, tinha que fechar. Portanto, alguns poemas talvez possam ter sido escritos depois do Quem Tem Medo dos Santos da Casa, mas muito menos do que a grande maioria do livro. A grande maioria do livro vem de registros mais antigos e depois nessa junção de construir
o livro, portanto, transformar esses poemas numa narrativa, aí sim surgiu a necessidade de alguns poemas, e o Desconfinar é capaz de ser um daqueles que foi feito no fim, porque foi uma altura do fim da pandemia, em que íamos outra vez para a rua, mas o que é que nós queríamos da rua e o que é que também este tempo mais introspectivo nos tinha dado de bom e de mau, pronto, então acho que aí já foi uma reflexão, se calhar mais tardia, um, mas a poesia anda sempre de mãos dadas com a prosa para mim, portanto, de qualquer das formas, acho que existiria poesia numa prosa. Ok. Eu queria te fazer uma pergunta antes de passar às minhas amigas tertulianas. O escritor Mário Vargas Llosa, no livro Cartas a um Jovem Romancista, diz que o romancista não escolhe os seus temas, é escolhido por eles. Concordas com esta afirmação? Foi isso no teu caso? Foi o tema que tu escolheste? Foi o tema que te escolheu no Quem Tem Medo dos Santos da Casa? Concordo com a afirmação, eu acho que o tema me escolheu. Acho que depois nós somos um conjunto assim até um pouco confuso de várias outras escolhas que depois acabam por aparecer naquilo que escrevemos, ou pelo menos é assim comigo. Há muita coisa na minha forma de escrever que tem que ver com experiências minhas, mas diria que o tema em si, ou aquilo que os dois lados do livro, que eu acho que o livro tem, pronto, quem tem medo dos santos da casa acaba por ter dois lados, um lado é Maria Teresa e o outro lado são os santos. Acho que os dois lados me escolheram e eu fui só a ferramenta para os juntar e questionar. Ok, ok. Quem quer começar? Eu posso começar. Antes de mais, quero dizer que eu gostei muito do livro, como já tinha dito no grupo. Eu gosto normalmente de escrita poética, mas esta não é demasiado lírica, ou seja, a história tem a beleza das palavras, mas é clara, é objetiva. E achei uma história assim com uma atmosfera muito nossa, muito portuguesa. E a pergunta que eu tenho, que eu acho que é comum a mais tertulianas, foi logo a primeira pergunta que me veio à cabeça quando falámos do podcast, que é sobre a personagem da Maria Teresa. Portanto, ela chama-se Maria Teresa, a uma certa altura ela está a ler um livro chamado Emma, ela é uma personagem que é desobediente ali com alguns conflitos, portanto, é uma referência à Maria Teresa Horta ou a alguma das suas obras? É uma referência à Maria Teresa Horta, sim. E o Ema é o Ema da Maria Teresa Sim, Horta, sim. numa capa dos anos 80, digamos assim. Embora o livro não tenha tempo e não me interesse muito que o Quem Tem Medo, digo, não o Ema, Sim. não tenha uma época, e era uma referência meio que indireta para que eu imagino que ela seria mais velha por essa altura, algo do género, mas sim, tanto que o nome Maria Teresa foi uma Exato. escolha bastante imediata, nem pensei, porque acho que é muito mais. Não sei, também eu gosto dessa beleza de assumirmos logo as referências. Então, ela é Maria Teresa, não é a Maria Teresa Horta, como é óbvio, Sim. embora seja uma homenagem e seja, obviamente, uma referência assim marcada por traços daquilo que é a minha interpretação da Maria Teresa Horta, claro. Ok. Foi algo que nos veio logo à ideia quando começamos a ler o livro. Sim. Ok. Passo a palavra agora a outra. Quem segue? Bom, também a partir da Maria Teresa, pegando assim no gancho da Marta, não vou fazer propriamente uma pergunta, vou fazer assim uma. Como é que eu ia dizer? Eu estava a ler a Maria Teresa e fazendo assim o disclaimer, eu sou fanática por realismo mágico e a páginas tantas a Maria Teresa começa-me a dar assim uns laivos de Clara Del Val da Casa dos Espíritos. No sentido de ser aquela mulher fora do lugar social comum, ou seja, ela não vai pelo padrão que se espera dela, também pela ligação aos livros, a Maria Teresa aos livros mesmo, a Clara aos cadernos, e também pela recusa da submissão.
como eu estava a dizer anteriormente, a Maria Teresa não se quer subjugar à, àquele papel que davam à mulher antigamente e que infelizmente ainda querem continuar a deixar. Era esse o meu comentário, não era propriamente uma pergunta. Eu não li a Casa dos Espíritos, confesso, e acho que a espiritualidade neste livro hum, vem um bocado com uma intenção de questionar, principalmente a institucionalização da fé, e eu perguntei-me várias vezes até que ponto é que eu podia fazer aquilo que estava a fazer quando o estava a fazer, porque o livro é escrito numa perspectiva de alguém que, ou seja, eu sou ateia, eu acho que esta personagem que eu estou a escrever talvez é e não é, tem esse lado, esse gosto pelas figuras. Eu acho que se calhar a espiritualidade da Maria Teresa, ou aquilo que eu consigo encontrar em comum, é que ela tem um gosto gigante em afeiçoar-se àquilo que é odiado pelas outras pessoas. E talvez daí eu também, as pessoas a chamarem de bruxa, e eu trazer esse termo para mim como muito positivismo, porque ela no fundo não é tanto pela devoção em si, é uma devoção àquilo que é odiado, não é? Então isso faz dela assim, ela cria trava um próprio caminho também nesse sentido, e acho que a ligação pode estar aí. Sim. Sim, é mais por esse sentido, sabe? Uhum. Isso. Eu, por acaso, tinha um comentário antes de passar, porque eu até, ao longo do livro, até acho que há ali uns rasgos da hipocrisia. Tu falas, ou trazes, acho eu que trazes, pronto, alguma hipocrisia, demonstras alguma hipocrisia da fé. Sim. Pronto, e eu acho que há aqui gosto desses contrastes, não é? O contraste dos santos, depois aquela população que está muito ligada até à coisa material em vez do espiritual, eh, pela questão da mudança da igreja, e então achei muito curioso todos esses elementos entrarem em contraste e serem forças em tensão e trazeres essa hipocrisia da fé. Só queria trazer este comentário porque achei oportuno na tua intervenção, Sara. Sim, e foi essa a intenção, na verdade. Portanto, fico feliz que tenha passado, porque às vezes sei que as leituras do livro também escrevem outros livros, e isso não me incomoda de todo, até acho que enriquece, mas do meu ponto de vista foi um bocadinho essa a intenção, foi salientar essa hipocrisia, não atacando propriamente as pessoas, ou melhor dizendo, se calhar a fé ou a devoção das pessoas. Sim, acho que isso está subtil, mesmo, acho que está subtil. Alguém quer intervir? Quem é que se... Posso intervir? Ok. Tenho 2 filhas, por isso Mas, Rita Mendes. sim. Antes de mais, queria dar os parabéns à Sara. Gostei muito do livro, gostei muito de o ler. Aqui a minha questão é, na verdade, são duas questões. Li que a Sara é do Porto, e porque eu escrevi sobre Gaia, sobre a Frada, porque eu também sou do Porto, e surgiu-me essa questão. E se a Maria Teresa, além do que a Marta já disse, é inspirada em alguém, alguém que conhece, alguém que levou a escrever sobre esta personagem. Sim, então, eu sou do Porto, mas eu vivi até 2020 em Gaia, na verdade. Portanto, assim, mais longe em Gaia do que na Aforada. Mas sempre gostei muito da Aforada. Mas por acaso, a razão pela qual eu escrevi esta história, não tem que ver com a minha ligação sequer, quer a Gaia, quer ao Porto. Eu cruzei-me com a história, durante o mestrado, com o episódio que aconteceu na Aforada, e aquilo despertou muita curiosidade, e eu senti necessidade de escrever sobre ele, mas também não senti necessidade de escrever sobre ele historicamente, por isso é que eu digo que é inspirado, e depois o lugar em si não existe, pronto, existe na cabeça de cada um, mas para mim é um texto que se passa numa vila piscatória que é imaginada, tanto que há muitas coisas que no livro são diferentes, na parte mais histórica, digo, do que aquilo que efetivamente aconteceu. E a Maria Teresa, bem,
Eu acho que a Maria Teresa é até se calhar mais uma junção de pessoas que eu conheço do que da Maria Teresa Horta, porque a Maria Teresa Horta, lá está, é a minha ideia das entrevistas todas. Eu na altura estava a fazer uma mini biografia dela, então andava assim um bocado obcecada, vamos dizer assim, mas não só com ela, andava a ler muitos outros livros de muitas mulheres na altura, no mestrado, e andava assim à volta desse universo da escrita de mulheres em Portugal numa determinada época, mas depois tenho um bocadinho de mulheres da minha vida, mesmo ou seja, tem aspectos de mulheres muito diferentes da minha vida, seja a minha mãe, seja a minha avó, eu acho que também me encontro um bocadinho a mim, se calhar, mas mistura aspectos muito diferentes de pessoas que se calhar não saberiam que caberiam numa só pessoa e pronto, para mim cabiam, não é? Porque para mim a Maria Teresa é coerente, vá. Então, sim, sem dúvida que até acaba por ser muito mais inspirada nas pessoas que eu conheço de carne e osso do que naquelas que eu conheci através dos livros e através de outras formas, não é, que nós temos de nos aproximar das pessoas. Obrigada. Vamos para a Sofia. Outra Sofia. Sim. Olá, Sofia. Olá. Então, a minha pergunta é: eu já tinha, antes de mais, como já disseram, também eu gostei muito do livro e quando soube que o livro ia ser a escolha de livro do mês aqui no Tertúlias, fiquei muito contente porque eu já tinha lido o livro anteriormente, li o livro em setembro do ano passado. E calhou ali na altura do início do outono, e eu acho que este é um livro que me puxa muito pelo outono, e tu fazes aqui também várias referências à própria estação no teu texto. E eu queria perguntar-te se o outono traz aqui algum simbolismo nesta história, sendo que isto também é um pouco uma história de mudança, há esta dicotomia que já falaram também entre o conservadorismo e o progresso. Aqui há uma altura que tu dizes que o progresso é um contratempo dos relógios, que é uma frase que me ficou na cabeça e gosto muito. E queria perceber contigo, então, se tem realmente aqui alguma simbologia, o facto de teres feito várias referências já ao outono. Ok. Já agora é a minha estação favorita. Essa é a minha. É uma ótima pergunta que eu nunca tinha pensado nisso, por isso é uma ótima pergunta, que é, eu, eu sei, ou seja, não é inconsciente que eu recorro muito às estações para resolver determinados problemas, porque eu acho que nós aprendemos imenso com a natureza e imenso com as estações, e acho que as estações são super. Sempre achei que as estações são extremamente poéticas. Eu não sou aquela pessoa que diga que só gosta do verão e não sei, eu preciso da chuva para gostar do verão, eu preciso um bocado desse equilíbrio e até me chateia que as estações agora andem tão confusas. Então acabo por recorrer muito às estações. E acho que sem dúvida que o outono foi usado de forma metafórica, porque o outono é esta altura em que as árvores estão a renovar, não é? E nós precisamos um bocadinho de mais outono, se calhar, e acho que era um bom ponto para se ter por onde a Maria Teresa acabaria por se encontrar mais, talvez. Mas lá está, nunca pensei diretamente que o outono fosse ter uma ligação, foi inconsciente, mas agora que olho sobre isso, mesmo no poema que foi lido do início, há determinadas coisas que têm que ver com o verão, pronto, acho que as estações ajudam muito a nós explicarmos determinadas situações da vida com alguma poesia, vá, acho que essa poesia já existe na natureza. E acho sem dúvida que ao escrever este livro eu tinha muito essa questão de que este livro era um empurrão de mudanças que eu acho que tinha que acontecer na vida daquela mulher, mas que no fundo eu acho que algumas delas nós estamos, se calhar, a pedir que aconteçam outra vez. Portanto, estamos a pedir mais outonos, então acabei por, se calhar, me resguardar nessa estação. Mas é bonito porque nunca, ou seja, nunca pensaria nisso, nunca teria feito eu essa ligação. Obrigada. Sandra, queres comentar?
Quero, eu tenho duas perguntas. A primeira, este livro fez-me ler Poema da Maria Teresa Horta, que eu nunca tinha lido nada da autora, e quando vi a referência quis ir ler. E achei que havia que era muito similar em termos de estrutura. Foi intencional os capítulos curtos, os saltos temporais? Foi intencional ou não tem ligação? Se tem ligação à Maria Teresa ou à Maria Teresa Horta? Poema em si. Não, nenhuma. Na verdade, pronto, muita gente pergunta sobre os capítulos curtos e sobre os saltos temporais, mas eu sempre escrevi assim, ou seja, se forem ler os meus contos anteriores, o Ver, que foi o primeiro conto, pronto, publicado que eu tive, ele já é assim, portanto, eu acho que isto está a ser uma surpresa só porque as pessoas não liam, pronto, não havia assim muita coisa minha para ler antes, mas na verdade o método de escrita sempre foi um bocadinho assim, ou há esse interesse no tempo, mesmo na escrita para a infância, na geração dos bancos de madeira, cada capítulo é um ano na vida daquela criança, ou o que for, então eu acho que também sempre me aproximei muito de alguma literatura que é escrita dessa forma, não só a Maria Teresa Horta, mas a própria Maria Velho da Costa também escrevia muito assim, e há muitos outros autores, e eu sempre achei, não sei, sempre me identifiquei muito com esta capacidade de dizer muito num espaço pequeno, mas depois querer dizer mais, porque acaba por ser, pelo menos no meu entender da escrita, eu, quando estou a escrever, sinto que estou a escrever um poema em prosa e não tanto prosa. Talvez porque eu também acho que não consigo desbloquear em mim a ideia de que eu se calhar não sei escrever prosa assim extensa, digamos assim. Tanto que este livro ia ser um conto, só que depois ficou muito grande. Mas eu nunca o escrevi com a pretensão de escrever um livro, eu escrevi com a pretensão de escrever um conto, só que depois a história começou a ganhar muito corpo, começou a ficar muito grande e eu pronto, deixei que seguisse assim. E depois, claro que tinha muitos livros na cabeça, não só o Ema, mas mesmo até do Miyakoto, que também aparece uma mini referência a ele no Quem Tem Medo dos Santos da Casa, porque eram livros que eu imaginava aquela personagem a ler, então eu queria ir ver como é que esses livros estavam estruturados para perceber como é que o meu também se inseria, pronto, nesse contexto. Ok, obrigada. Outra coisa, eu li na tua biografia da UC a dizer, a Sara Duarte Brandão nasceu no Porto em 97, com um pé na Beira Baixa e outro em Aroca, onde teve a sorte de ter avós. Achei bonito e gostaria de saber qual é a importância e a influência dos teus próprios avós, nesta história. Um, é toda sempre, mas eu, ou seja, para mim, escrever é uma tentativa gigante de voltar à casa dos meus avós. Eu, infelizmente, já só tenho uma avó viva e sempre fui muito próxima aos meus avós. Uma delas faleceu quando eu era muito pequenina, mas os avós e a avó, e sempre tive esta necessidade de, como perdi essa experiência das casas deles cedo para mim, sempre tive esta necessidade de as reescrever para as poder revisitar. Então eu acho que este livro tem muito dessa vontade de ir para esses lugares. Acho que há muito na personagem dos avós que eu encontro nos meus avós, embora totalmente adulterado, ou seja, eu não tive avós que estudassem mais do que a quarta classe, ou assim, então é uma reinterpretação quase, não são de todas as mesmas personagens, mas há sensibilidades ou há determinados aspectos, mesmo se calhar na própria construção da casa ou na própria vivência que a Maria Teresa em criança tem daquela casa, que sou eu a tentar aproximar-me de uma casa e de um lugar ou de umas casas, pronto, de lugares que eu conheci. Só que quem ouvir isto e conhecer ou tiver conhecido as pessoas pode reconhecer parecenças pela sensibilidade, mas não vai reconhecer parecenças nenhumas pelas personagens, claro, mas pronto, escrever também é um bocadinho isto, não é? É dizer a verdade a mentir, pronto. E eu acho que, que é sem dúvida uma tentativa de aproximação, mesmo que com distância, pronto, com uma distância
grande entre o que é real e o que não é. Obrigada. Obrigada. Sobre a questão dos capítulos curtos, na verdade, e os saltos temporais, essa pergunta também estava aqui na lista das tertulianas que não puderam estar presentes, mas estão presentes na mesma, diria. Fazem-se marcar pelas perguntas e pelos comentários, que era a nossa tertuliana Mónica Silva, que tinha também feito essa pergunta e tu acabaste por responder. Um, eu se calhar, eu começar aqui pegando na questão dos teus avós, há aqui, nós temos uma tertuliana que se chama Lúcia Rosmaninho e que refere o seguinte: quando tinha a idade da Joana, os santos da minha casa eram a escrita do Saramago e a música de Zeca Afonso. Como a Sara é de uma geração bem diferente da minha, ela é da minha geração, by the way, gostava de saber quais foram os santos da sua casa enquanto criança e adolescente. Ok. Essa pergunta é muito poética. Não sei até que ponto é que eu vou fazer jus à pergunta a responder agora assim de repente. Mas eu diria que nós tivemos santos da casa semelhantes. Porque pronto, se calhar as pessoas estão fartas de ouvir dizer isto, mas eu estudei numa escola artística na infância, que foi o Banos Gamesinos, que era uma escola que foi em parte fundada ou que teve ligações ao José Mário Branco e ao Sérgio Godinho, portanto a minha infância e a minha pré-adolescência e depois a continuidade foi integrar esse universo de poesia musicada e pronto, e crescermos a musicar poemas da Filipa Leal ou musicar o romance do 25 de Abril do João Pedro Messer. Portanto, diria que os santos da minha casa foram esses. Foi muito Saramago, muito desde pequenina, desde a maior ou mais bela flor do mundo. Eu nunca sei o nome do livro que eu adorava, mas nunca sei o nome. E diria que foi ouvir também muita música, eu acho que se calhar como este foi assim um livro onde eu ia buscar essas pequenos santos da casa não santos para temperarem a casa da Maria Teresa Horta, acho que às vezes se encontra lá algumas coisas mesmo que no fundo que são essas, há uma referência ao Zeca Afonso, há uma referência a Camões, na verdade, há também pronto, um breve pensamento da Cesária Évora, e acho que nessa altura foi muito disso, muitos livros, misturado também com aquelas outras, na adolescência, na infância não, mas com aquelas outras coisas da adolescência que víamos nos canais de televisão americanos e assim, então era assim uma confusão muito grande de eu sentir que ambicionava uma coisa que eu via na televisão e que não era aquilo que no fundo era o que os meus pais me davam ou me ofereciam aos os concertos a que eu ia, etc. Porque, pronto, então houve mas isso foi já esse questionamento da adolescência, mas diria que na infância foram muitos livros e muitas músicas muito influenciadas por aquilo que foi a minha experiência nos Gamosinos e com a minha família. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta da, vou começar por esta, porque acho que tem, da Carla Gonçalves, que se tentou ligar como Leonor Rodrigues, mas não conseguiu. Na página, ela é muito específica, hein? Na página 151, no capítulo Semear Literatura Noite Dentro, encontramos a seguinte frase: às vezes dava por si a experimentar ler de cabeça para baixo ou com o livro ao contrário, como se ela própria quisesse garantir que não havia nada que governasse a sua relação com as letras. Senti esta frase profundamente tua, estou certa? Ou seja, também tu, na forma que escreves e no modo delicioso como juntas palavras, sentes que nada governa, manda na tua relação com as letras?
Isso tem muita graça, porque eu acho que escrevi isso, ou pronto, agora eu não sei precisar, porque eu já escrevi o livro há 5 anos, na verdade. Então, mas eu acho que escrevi isso porque o meu pai critica sempre a forma como eu leio, porque eu leio em posições super esquisitas. Leio super torta no sofá, leio, pá, completamente, pronto, não faz sentido nenhum. E ele está-me sempre a dizer, pá, como é que tu consegues estar a ler? Como é que vês as coisas paralelas nessa posição? E eu acho que vinha um bocado dessa imagem de eu me ver a ler, hum, mas gosto muito dessa interpretação, porque eu sinto, sem dúvida, que a minha relação com a escrita é o meu maior lugar de liberdade, ou pelo menos é o lugar onde eu me sinto mais livre e mais conectada, mesmo quando tenho uma relação de ódio, porque essa relação de ódio é profunda. Quando eu escrevo uma coisa que eu odeio, é tão abominante para mim que eu estou extremamente conectada. Portanto, no bom e no mau, acho que sem dúvida que sim, que me sinto assim, quer a ler, quer eu a escrever nessa minha relação mais, pronto, direta, pessoal, com aquilo que eu estou a fazer. Ok, vou partir para outra pergunta. Tens aqui muitas perguntas e alguns comentários, mas a Cristina, que vive no México e Uau! que leu o teu livro, ela tem aqui 3 perguntas, portanto, imagina. A primeira pergunta é: formada em design, doutoramento na educação, pelo que vi, um projeto de teatro, poesia, um projeto muito bonito de cariz mais social com filhos de pessoas privadas de liberdade. Pareces uma alma muito curiosa que quer deixar a sua marca em muitas frentes. Agora, um primeiro livro que conquistou a crítica e os leitores. Qual o primeiro passo? Qual o próximo passo, desculpa? Qual o próximo lugar de experimentação? E qual destes passos experimentados é o que te faz sentir melhor? Ok. Então, eu acho importante sempre dizer que isto é o meu primeiro romance, ou seja, não é o primeiro livro, porque depois eu também acho que isto criou uma expectativa, um bocado que eu escrevi isto, pronto, e foi assim, tive esta ideia e acabou. Mas na verdade isto vem da construção de muitas outras coisas. A minha relação com a literatura já, ou pronto, com a escrita é antiga, tem sido um percurso que se tem ido fazer sem grande. hum, Pronto, com algumas curiosidades e com algumas sortes, não é? Algumas coisas que foram acontecendo pelo meio, como Vencer o Nortear, que publica o meu primeiro conto, depois fundou Trus e aí temos um interesse muito mais em equipa de design, ilustradores e autores, fazer nós livros autorais para a infância. Depois, entretanto, a minha poesia também é selecionada e depois entra este. Mas isto para dizer que isto é todo um conjunto já de várias experimentações, e que, no fundo, eu acho que acabam por andar todas um bocadinho à volta umas das outras, que é, muita gente me faz esta pergunta, e eu fiz muitas vezes esta pergunta, que é precisamente eu ter ido de design para o mestrado em literatura e depois para ciências da educação, mas é importante dizer que todo esse percurso tem uma linha muito pensada nos livros, o livro como objeto, ou a ideia plástica à volta daquilo que pode ser um livro, o livro mais estruturalmente, qual é a mensagem do livro, o que é que o livro passa, e neste caminho este interesse pelas práticas artísticas comunitárias, portanto, como é que estes objetos artísticos podem dialogar com o mundo exatamente como ele é, portanto, como é que nós podemos pensar que o livro é para toda a gente se há pessoas que nem sequer sabem que existe uma feira de livro do Porto. Onde é que está o problema? É nas pessoas ou é na feira que se calhar não se aproxima? Uhum. Pronto, então eu diria que o meu próximo passo será sempre este extremamente confuso, semelhante, de eu encontrar um projeto qualquer que eu me identifique e que esteja, de certa forma, sempre também ligado a esta ideia de democratizar a cultura e, se calhar, a literatura ou a escrita acabam por ser o meu lugar mais intimista nessa confusão toda. Embora tenha feito projetos colaborativos e adore, separo um bocadinho aquilo que é o meu assar a escrever com outras pessoas,
ou a Sara a escrever sozinha. E a Sara a escrever sozinha, se calhar, é um lugar até mais descomprometido, porque eu sinto-me muito mais, sinto um peso muito maior quando estou a escrever com outras pessoas, porque acho que temos que responder a várias cabeças e as cabeças têm todas que gostar do resultado, enquanto que eu sozinha acabo por mais uma vez ter liberdade para, para se calhar expurgar algumas coisas. Ok. Continuo com a Cristina. Ela diz que ao longo do livro sentiu nas tuas frases a mesma poesia bonita que sente ao ler Afonso Cruz. By the way, ela é aficionada pelo Afonso Cruz. Que autores te inspiram? Essa é a pergunta mais difícil, mas que mais uma vez eu estou a responder tudo assim, com honestidade no momento, porque se eu me puser a pensar, fico muito. Pronto, perco-me completamente. Uh, São muitos os autores e as autoras que me inspiram. Há alguns que são incontornáveis por diferentes razões. Já falámos aqui Uhum. pronto, principalmente de duas das Três Marias, mas não por nada, é só porque eu nunca li tanto Maria Isabel Barreno, sei ser nas próprias novas cartas portuguesas. O Saramago, sem sombra de dúvida. Muita poesia, a Ana Luísa Amaral, a Adília Lopes, o sentido do humor do Daniel Maia Pinto Rodrigues, que eu gostava de ter, o Vasco Gato, poetas estrangeiras como a Alejandra Pizarnik. Diria que de literatura assim que me tenha inspirado recentemente, a Jamilia Pereira de Almeida, a Marta Paz Oliveira, não sei, há assim um conjunto de. Eu leio muitos autores e autoras em língua portuguesa, portanto também gosto muito de ler literatura brasileira ou dos PALOP, porque acho que é muito bonito ver a dimensão da nossa língua, a imensa dimensão da nossa língua. Deixa-me pensar, não sei, são Acho que tantas. disseste imensos. Sim. Por acaso, eu tinha uma pergunta que era: a poesia está nas tuas leituras regulares e tu já me respondeste. Está, sim, sim, sim. Está sempre a poesia, a prosa e mais ensaístico ou, Sim, sei lá, coisas desde as mulheres do meu país a depois a resposta às mulheres do meu país que a Susana Moreira Marques escreveu, portanto, sim, esse sim. diálogo, Maria Lamas fora, portanto, acaba por ser muita coisa, mas eu acabo sempre por, eu depois vou ouvir isto e vou dizer, ai, olha, que estúpida, não disseste aquela Não, pessoa, quer dizer, aquela, porque não sei, mas eu volto muito aos livros que li, que gostei. Eu volto muito aos sublinhados e por isso às vezes acabo por ficar com com partes dos livros e lembrar-me mais facilmente de partes dos livros do que do autor ou da autora. Isso, pronto, pode ser problemático, mas é assim que funciona. não é problemático, acho que o livro vive em ti, não é? É como nós, como a Sofia há bocado referiu uma frase que ficou, e também a Carla Gonçalves, pelos vistos, este capítulo também lhe significou, acho que são capítulos que nos ficam. Eu tenho também aqui o meu preferido, e, e a Marta também sei, porque ia-me mandando os certos, portanto temos assim uns preferidos. De onde veio, eu acho que já respondeste uma parte desta pergunta de onde vem a inspiração para esta Maria Teresa tão religiosa, tão empática, com uma vida impedida de ser vivida. Tu já respondeste uma boa parte a esta questão, por isso se calhar passava à questão da Joana, que é muito curiosa, por acaso. Sara, ela escreveu, Sara, foi para Sim. mim, foi, Sara. Gostaria de, em primeiro lugar, dar-te os parabéns pela publicação deste livro e por todos os projetos em que te tens visto envolvida. Ao ter descoberto que ambas partilhamos o mesmo ano de nascimento, 1997, confesso que ao ler Os Santos, ela põe Os Santos, fiquei duplamente inspirada, comovida e curiosa. Desejo-te o maior dos sucessos para tudo aquilo a que te propões e sonhas vir a construir no futuro. Em relação ao livro propriamente dito, desde o início a sua estrutura fez-me lembrar a insustentável leveza do ser, que a determinado momento pareceu-me ser a inspiração do título de um capítulo, A Insustentável Fragilidade do Ser. Uhum. Queria perguntar-te assim se de facto esta foi uma obra que inspirou a concepção dos Santos e que outros livros também poderão ter-te guiado na
na sua escrita? Então, foi uma inspiração para o capítulo, mas devo dizer que eu li a Insustentável Leveza do Ser, pá, uns 8 anos antes, diria eu, de escrever este livro. Então, não foi tanto esse livro em si, mas foi eu gosto muito do título, Insustentável Leveza do Ser, e há muita coisa neste livro que parte de trocadilhos. O próprio título é uma brincadeira com Quem Tem Medo da Virginia Woolf. Uhum. Portanto, ou seja, acaba por ser pronto, referências de coisas que me ficaram e que eu acho que se pode jogar com, mais a nível de linguagem. Para este livro especificamente, eu tinha precisamente lido, pronto, andava muito à volta das mulheres do meu país, andava a ler A Caliba e a Bruxa também, pronto, eu estava a fazer a tese de mestrado, portanto, um bocadinho antes, mas a entrar no percurso da tese. E então andava a ler muita coisa sobre as mulheres numa determinada época, sobre como é que entrava o universo têxtil na vida das mulheres, e portanto acho que se calhar foram obras dessas que me inspiraram mais, ou que eu estava mais focada no livro, como já dissemos aqui, estava a fazer uma mini biografia da Maria Teresa Horta também, portanto a ler muitas coisas dela, a ler muita poesia de mulheres na altura, Natália Correia, entre outras, então acho que o livro foi escrito numa época da minha vida muito específica e que isso se vê. Portanto, as referências são muito próximas às minhas referências naquela altura. Depois há determinadas aparições, como essa da Insustentável Beleza do Ser, que já são aparições de coisas que estão cá atrás e que eu acho que posso trazer agora, mas que não eram o meu momento naquela altura e que eu não esperava assim tanto que fossem surgir, vamos dizer assim. Há outras que não, que são mais concretas. Ok. Temos aqui mais umas perguntas, mas já são as finais. Temos a da Liliana. Li o teu livro por causa da capa, que adorei, e não fazia ideia para o que ia. Fiquei agarrada, desculpa, vou pôr só assim. Fiquei agarrada na primeira linha e quero dar-te os parabéns por este livro. Adorei. Adorei os capítulos curtos, adorei a escrita, a forma como a história está contada e as questões que levanta. Ela tem duas questões. Ela perguntou-me, uma delas, ela acha que pode ser spoiler. Eu não acho que pode ser spoiler, mas eu vou-te fazer as duas na mesma. Ok. Uma delas eu tenho uma questão sobre a relação entre a Maria Teresa e a filha, se foi intencional não desenvolver esta relação, também tenho esta dúvida, se alguma vez houve intenção de que esta filha aparecesse mais ou não. É assim, eu não sei muito bem descrever a relação da Maria Teresa com a filha porque foi algo que aconteceu, ou seja, foi acontecendo na história, mas eu nunca tive intenção em explorar a filha. Sim, ou seja, para mim eu tinha intenção em dialogar com a Joana, não tinha intenção em explorar a filha porque a filha serve para explicar a Maria Teresa e não acho que a vida dela depois disso, pronto, seguiu a vida dela, está na imaginação das pessoas, mas a mim interessava-me muito mais o que é que ficava para esta mãe e não tanto a personagem dela. Sim. Eu vou deixar a pergunta da Liliana, a segunda pergunta, para o fim, porque gostaria de fazer a pergunta da Ana Rodrigues, que acho que se enquadra mais no encadeamento da nossa conversa. Ela pergunta se gostaria de saber qual a parte do livro que gostaste mais de escrever e porquê. O fim da parte 1. Queria muito chegar lá. Ou seja, quando eu comecei a escrever o livro, que na altura era um conto, eu não delineei nada, eu só comecei a escrever e foi tudo de seguida, portanto os capítulos foram escritos assim, foi tudo assim. E a certa altura eu andava com essa dúvida, como é que eu ia
fazer esse acontecimento, mas eu sabia que eu própria que estava a escrever me queria sentir convidada pelo acontecimento. Pronto, eu queria muito sentir que aquilo estava a acontecer comigo, que eu estava lá, eu que estou a escrever e que é uma narradora que às vezes aparece, mas nem sempre aparece. Pronto. Então queria muito chegar a essa parte, também porque queria mudar qualquer coisa no livro. Ou seja, já não me fazia muito sentido a forma como a narrativa seguia, portanto, a forma mais irregular, e apetecia-me uma mudança de ritmo, pronto, e depois as pessoas interpretam isso de formas bastante diferentes, mas para mim foi a parte melhor de escrever foi essa, porque depois também o resto fluiu muito melhor, já não era um processo tão complexo para mim de me lembrar e das coisas baterem todas certas umas com as outras. Ok, vou para a última pergunta e depois temos uma surpresa para ti. Achas que os prémios recebidos com este livro podem exercer uma maior pressão para um próximo livro que venhas a escrever e editar? Sentes esta pressão para ser melhor ou sentes que até é uma boa forma para te desafiares? Eu não punho o ovo, mas sentes que é uma boa forma para te desafiar? Eu tenho um compromisso meio pessoal com aquilo que eu escrevo, que é eu quero desafiar-me sempre a mim própria, porque é muito difícil vingar com a escrita. Pronto, pondo as coisas há publicam-se muitos livros, há excelentes livros já publicados para ler, é um universo muito, eu nem vou dizer competitivo, não gosto propriamente dessa palavra, mas é um universo muito vasto. Então, quando eu vou escrever alguma coisa, eu quero aprender a dizer alguma coisa que eu ainda não sei muito bem como é que eu a posso dizer, portanto, quero desafiar-me a mim própria. Então, quando olho para este livro, acho que já estou consciente de que, se calhar, para muita gente, este livro vai ser o ponto de comparação para tudo o que vier no futuro. Eu gostei, mas quem tem medo, então não tem nada, ou quem tem. Pronto, eu percebo, porque eu, às vezes, consciente ou inconscientemente, também faço isso, mas para mim, enquanto pessoa que vai escrever, eu vou apagar da memória que escrevi o que quer que eu tenha escrito para trás. Quer dizer, manter presente para não copiar, mas apagar no sentido de fazer uma nova coisa. E depois há uma certa ansiedade com o desafio, porque se os prémios me aproximam de mais leitores e leitoras, quer dizer que se calhar mais leitores e leitoras vão querer ler o que vier a seguir, mas se eu estiver a pensar sobre isso, não vou Vais fazer gostar, nada. não é? Depois, sim, e depois vou ficar eu desiludida comigo própria porque estava a pensar e não Exato. a construir este desafio. Por isso acho que, se servir para alguma coisa, que sirva para me desafiar e nunca portanto, para eu pensar que depois deste livro já não há nada. Pronto. Senão acho um pensamento muito, muito triste para a minha relação com as palavras. Obrigada, Sara. A conversa já vai longa. Eu deixei-te aqui algumas perguntas que generosamente as nossas tertulianas me enviaram. E agora, a Marta tem uma surpresa preparada para ti, para assinalarmos este momento. Marta, deixa-me fazer esta questão. A Marta gosta muito de poesia, mas escreve muito bem. E para mim ela não quer que eu diga isto, mas ela eh, para mim é poetisa. Eu gosto mais da palavra poeta, apesar de Eu muitos também. também, não é? Filipe Leal também, portanto eu acho que ela é uma poeta. Ela não gosta muito, mas olha, eh, na verdade, e para mim, tu disseste aí uma frase em que tu escreves prosa, como é que foi a frase? Poesia em prosa. E, eu sinto isso e eu gosto muito desse tipo, desse
dessa linha de escrita e é partilhado um pouco por todas as que estamos aqui. E a Marta hoje brindou-me dizer, não sei se devo partilhar algo que escrevi, e eu disse-lhe que sim, porque acho que está muito bonito e é dedicado a ti, e é a ter a tua generosidade deste tempo que tiveste connosco. Marta, o palco Ok, é teu. então. Ela é muito É um poema, envergonhada. Ela é muito Eu envergonhada. também. é um poema pequenino que eu escrevi depois de ler o livro e já pensar que íamos ter podcast, então, uma pequena surpresa. Estava indecisa e hoje, tipo, meia hora antes do podcast, bem, vou enviar à Rita. Pode ser que ela goste. Ok, então é assim. Ao longe, um rio divide margens, a do sagrado e a do profano. Eis os santos da casa, os que nunca fazem milagres. Eis os santos da casa, os que nos confortam e nos confrontam. Obrigada, Marta. E posso só dizer uma curiosidade, eu também sou super tímida, super tímida, portanto, obrigada, porque eu sei que isto custou imenso. Sim. A mim também me custa sempre um bocadinho, confesso, principalmente responder a estas coisas, mas é super bonito que tu tenhas terminado o livro com vontade de escrever um poema, porque o livro começou por ser um poema, o livro começou com aquele poema e antes de eu ter mesmo vontade de querer escrever esta história e achava que não a conseguia dizer em poesia, ele foi também não é? Essa síntese metafórica. Então é super bonito que, que essa sensação, que para mim era super pessoal, minha, tenha ressoado com outra pessoa através da história. Por isso, obrigada por esse eco gigante. Obrigada, Marta. Obrigada a todas Obrigada por eu. terem estado presentes. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada, Sara. E assim terminamos o podcast Vita Ler. E muito obrigada ao Clube Leituras e Tertúlias por nos ter acolhido. O Desculpas para Ler agradece a colaboração do Clube Leituras e Tertúlias. Nesta conversa participaram online Alexandra Coelho, Isabel Silva, Marta Donato, Patrícia Afonso Martins, Sofia Almeida e Sofia Fernandes. Algumas tertulianas do Clube Leituras e Tertúlias não conseguiram estar presentes, mas não deixaram de enviar as suas perguntas. Falamos de Ana Rodrigues, Carla Gonçalves, Cristina, Joana Gonçalves, Liliana Vieira, Lúcia Rosmaninho e Mónica Silva. Obrigada a todas. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.